Nós hoje estamos batendo aquele papo com Daniel Pereira Faria, o Daniel Faria. Ele que é pós-graduado em educação, em ciências da linguagem, trabalha com educação, formado em direito, veio aqui compartilhar um pouco da sua experiência conosco e nesse bate-papo gostoso. Daniel, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, Dimas. Muito obrigado mesmo por você estar vindo aqui. Obrigado pelo convite. Nossa, para mim é um momento muito especial, cara. Obrigado. Daniel, olha, e você não sabe o quanto eu estou feliz em recebê-lo aqui. O podcast da Adjur, ele tem um veio assim mais jurídico, mas também voltado para a educação. E você, hoje, atualmente, diretor da Faculdade Unis Pouso Alegre, tem muito a contribuir com esse assunto educação. E eu gostaria de saber, já assim, logo do início, você, de onde que é o Daniel, o que o Daniel gosta de fazer? Vamos conhecer um pouco mais. Fala pra gente aí, pros nossos espectadores aí. Bom, o Daniel hoje está com 47 anos de idade, né? Eu sou daqui de Pouso Alegre. Minha vida toda foi aqui em Pouso Alegre. Eu nasci aqui, fui criado aqui e tive as minhas andanças também pelo mundo, né? Fui para Poços de Caldas quando eu era molequinho. Meu pai foi transferido para lá. Meu pai era funcionário público. Hoje já está aposentado. Foi uma terra também que eu fiquei muito feliz de conhecer, de morar. É uma cidade muito bacana, próxima da gente aqui, que eu gosto muito de voltar lá. E por incrível que pareça, minha esposa e meus filhos também gostam. Eu sou casado, já estou há 24 anos com a minha esposa. A gente começou a se relacionar lá no ano de 2000. Nos casamos em 2006. A Isabela. Tenho 2 filhos. A Marina, mais velha, tem a idade da sua menina, tem 14 anos. E o Rafael, o mais novo, vai fazer 10. Agora no meio do ano, né? Dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora. Você é muito família, né, Daniel? Eu sou um cara muito família, sempre fui. Apesar de na vida ter as minhas paixões que me distanciavam um pouco da minha família, principalmente a música. Já falando um pouquinho disso também, é uma das minhas paixões. Desde muito cedo comecei a tocar na noite. Com 13 anos, eu me lembro, a primeira vez que fui fazer um show, né? Assim, num bar noturno, com uma banda de pessoas mais velhas. Na época, o juizado de menores exigia, né? Tinha um juiz de menores na cidade. E ele exigia ali uma permissão dos pais, né? Dos responsáveis. Eu me lembro do meu pai assinando lá para eu tocar. E desde então, também foi uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida. Tocar na noite. E isso me distanciava um pouco, porque teve um período dessa parte da minha vida em que eu tocava muito mesmo. Quinta, sexta, sábado, domingo. E acompanhei bandas de baile, tive diversas bandas que tocaram muito aí na região. E até para fora daqui. Então, durante um período, eu saía muito de casa. Uhum. Mas eu sempre fui muito família. Eu sempre voltava para casa porque era o lugar que eu O famoso tempo de qualidade. O momento que você tinha com a sua família era um tempo que você aproveitava, era um tempo de qualidade. De qualidade. E a música também me aproximava, principalmente do meu pai, porque meu pai também é músico e na igreja, né? Meu pai só tocou na igreja. Na igreja a gente tocava junto. E acompanhava ele. Então eu me dividia na música cristã, na música católica e também na música do mundão, né? Cara, e essa história de tocar na noite é fantástico, porque além de estreitar os laços de amizade, que todo mundo quer ter um bom músico por perto, quer se relacionar, a música também ela desenvolve a sensibilidade. E hoje eu percebo que você continua
com as três profissões. Você é diretor, você agora está fazendo gastronomia e aí cria uma profissão em casa, que você vai falar daqui a pouco sobre isso. E continua também com uma banda, o Trio Osório. O Trio Osório. Como é que é? Como é que surgiu o Trio Osório, cara? O Trio Osório, na verdade, ele é um resultado de outras bandas que a gente teve, né, nesse período todo, principalmente eu, dos 3 meninos lá. Eu toco há mais tempo, né? Mas já tinha, no início da vida de música do Guilherme Barros, que é um dos parceiros lá do trio, a gente já se encontrou. O Guilherme, inclusive, é formado em música pela Unicamp, né? Então ele já veio com essa bagagem, assim, um moleque muito talentoso, e a gente começou a tocar bem quando ele começou a tocar na noite em Pouso Alegre. E o Luiz era molequinho, acompanhava a gente, principalmente nas coisas de igreja, né? E ele vinha também acompanhando. Hoje é uma banda que me agrada muito, porque as antigas bandas, muitos já nem tocam mais, Sim. E demandavam muito mais tempo e tal. Hoje o trio, a gente consegue fechar eventos e shows que nos deixam até com essa questão de estar mais dentro de casa. A gente não faz aquele negócio de madrugada, não passa a madrugada tocando como era antigamente, né? Então são shows mais cedo, eventos para empresas, casamentos, aniversários, coisas assim que são mais família. E vocês tocam fora de Pouso Alegre também? Sim, né? sim, a gente toca fora de Pouso Alegre. Já fizemos muito aí pela região, Itajubá, Santa Rita. O ano passado, a última vez, a gente tocou em Atibaia. Então a gente dá essas voltinhas daí, por aí. Então, Daniel, a minha filha participa do TLC e antes mesmo de saber que a gente se conhecia, ela já falava da sua atuação junto ao movimento jovem, a esse movimento de leigos aí. Como é que surgiu isso? Como é que você consegue conciliar isso, a participação, essa presença religiosa com tantos compromissos que você tem além da família? Eu acho que esse é um compromisso assim que para mim eu não posso deixar. Esse é um compromisso que mantém a nossa vida dentro da igreja. Hoje né? você ocupa qual cargo lá junto a... Hoje eu sou subcoordenador nacional do TLC. É um movimento nacional que começou com o Padre Haroldo Ram, saudoso Padre Haroldo Ram, é um santo, e começou lá nos idos do início da década de 80, na verdade final da década de 70, início de 80, e foi se espalhando para o Brasil. E a gente hoje está com o trabalho de rever todas as dioceses do Brasil que tem o TLC. E a gente está num trabalho bem bacana. Até na próxima semana, estou indo lá para Maceió, num congresso que vai ter lá, dar uma força lá na diocese. Como que eu comecei no TLC? Eu tive uma experiência muito bacana na renovação carismática com os meus pais. E fui convidado por um amigo para fazer parte da equipe de música na Paróquia de Fátima. E quando eu cheguei lá, inclusive tinham outros músicos que tocavam na noite, que estavam tocando lá. Isso me chamou a atenção. E eu participei de algumas missas, tocando bateria na missa. E aí, logo em seguida, já veio o TLC, ele já veio com a cartinha de convite. E aí eu me vi assim, vou fazer. Já tinha tido outras experiências. Fui fazer o TLC, isso foi em 2003. Então, esse ano a gente já completei 21 anos, né? 21 anos do TLC. Hoje, subcoordenador nacional do TLC. Diretor da faculdade. Eu percebo, assim, nas suas atividades que você assume sempre a liderança. Esse espírito de líder, esse espírito de liderança, ele é nato, você desenvolveu isso. O que você diria para as pessoas hoje que estão começando numa determinada atividade? É uma regra
ser um líder? É necessário ser um líder? É importante? Conta pra gente um pouco sobre essa liderança que você sempre exerce por onde você passa. Eu acho que no meu caso é meio natural isso, essa de querer, né? Ajudar e, se for necessário, estar à frente. Você que é músico, por exemplo, o que faz um bom músico é o prazer, é a vontade de ensaiar, é o dedicar ali a um instrumento e tal. O fato de gostar de estar à frente, isso aí também não é um exercício? Total. É algo que eu acredito que você vai ganhando com o tempo. A música ajuda muito, né? Então, por ter já enfrentado palcos, né, e situações assim, desde muito novo, e algumas situações com muita gente mesmo, né, com shows lotados, por exemplo, abertura de show do Roupa Nova para 5.000 pessoas. Eu acho que isso te joga, tira um pouco da sua timidez e te dá um senso de responsabilidade a ponto de você falar, não, eu preciso assumir essa minha função. E talvez o exercício de assumir aquilo que lhe é, né, proposto te dê essa noção de liderança, né? Eu preciso, pelo menos, nem que seja essa tarefa que me foi proposta. Eu sou o líder nela. Por experiência própria, eu como docente lá no UNES, você como diretor, a sua liderança é uma liderança de confiança, é uma liderança carismática, mas é uma liderança que entrega resultados. E isso acontece de forma natural. Quando você diz assim que isso é nato de você, é interessante porque pela teoria da esfera, a gente vai acumulando ali conhecimentos, saberes experienciais ao longo da vida, e isso contribui para um determinado ponto. Você acha que todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem ao longo do tempo, ela acabou focando nessa questão da liderança? Acho que sim. Eu me vejo bem em papel de liderado, mas talvez eu me sinta melhor no papel de liderança. O próprio TLC, né, a sigla é um treinamento de liderança cristã. O próprio TLC te ensina a ser um líder cristão. E não quer dizer que você tem que estar numa posição de destaque. Mas ser um líder cristão numa amizade, por exemplo. Perfeito. Né? Oferecer o seu ombro, o seu ouvido, seu coração, de repente, para ouvir o outro e ajudar num direcionamento. Isso é um papel de um líder. Respondendo a sua pergunta, eu acho que todas essas experiências de vida me levam a isso. O ser o pai também, ser um grande pai, ser um excelente pai, a gente sabe disso. Também é um papel de liderança dentro da sua casa, né? Juntamente com a sua esposa e tudo mais. Você lidera ali uma pequena comunidade, né? Essa coragem para poder assumir os desafios também contribui, né? Muito, muito. A gente tem que ter coragem, acreditar, né, no seu potencial, acreditar no seu trabalho e encarar. E trabalhar, né, Dinos? Trabalhar dá trabalho. A gente tem que... Eu ouvi uma frase certa vez que falava o seguinte, é uma frase até que está relacionada ao trabalho em comunidade, o trabalho cristão. Falava, não somos músicos, somos instrumentos. Essa confiança em Deus, de que Deus vai te capacitar também, que vai nos capacitar, possibilita. Eu estou te fazendo essas perguntas porque você também é professor. Sim, sim. E assim, é importante, nós teremos diversos alunos assistindo esse bate-papo nosso aqui, e é uma dica para eles assim que querem e às vezes não sabem por onde começar. Acreditar, essa fé que o Criador, que Deus vai te capacitar, ela possibilita esse aceite, já que o aceite que gera a competência, a fé é que possibilita o aceite? Sim, sem dúvida. Eu acho que quando a gente tem fé, é um negócio muito doido, porque a gente acredita em algo, a gente salta nos braços de Deus, sem
pula de um penhasco sabendo que ele vai te carregar. Então, você acreditar no teu potencial e que ainda assim, além de tudo que que você construiu, ainda assim existe uma força maior que de alguma forma te guia, te auxilia, te consola, te carrega no colo se for preciso, é algo que com certeza abre os caminhos, né? É aquilo que a gente escuta dos mais antigos, né? Acredita, porque às vezes Deus fecha uma porta, mas abre uma janela, abre outras. Ter fé e ainda somar isso a uma capacidade, a estudo, a dedicação, é o que faz com que a gente caminhe mesmo, cara, profissionalmente, enfim, na vida. Perfeito, Daniel. Agora, a sua formação inicial é em direito. E aí do direito você migrou para educação. Hoje, com o mestrado em educação, assumindo a diretoria de uma faculdade de ensino superior, uma instituição de ensino superior, muitos desafios, mas eu queria que você falasse até para os nossos colegas que são advogados ou que são bacharéis em direito, e como é que ocorreu essa transição e quais foram os ganhos, quais foram as perdas em relação a essa transição de carreira aí? O direito é uma paixão de infância, né? E já era um curso que eu queria fazer quando eu era criança. Quando eu chego na faculdade de Direito, aí eu me apaixonei mais, né? Então, assim, eu posso dizer que o meu período de aluno universitário, né, de curso superior na faculdade de Direito, me deu, talvez ainda de forma velada, a vontade de ser professor. Gostava muito das aulas. Além de todo o conhecimento que os professores traziam, aí eles ainda contavam histórias e situações da vida cotidiana, coisa que eu tenho certeza que você faz, eu também faço. E aí, quando eu saio da faculdade, quando eu me formo, já também com experiências legais de estágio, Procuradoria do Estado, no Juizado Especial, juntamente com o juiz, diretamente com o juiz e também com promotores, ali que a gente vai vivendo aquilo, decido fazer uma pós, já na sequência, e nessa pós eu me lembro de ter tido alguns professores que me falaram, eu acho que eu gostaria de dar aula. Apareceu a oportunidade, né, de participar de um processo seletivo para docência na Univaz, ali, isso lá em 2003, e era uma vaga, né, uma cadeira voltada para o direito tributário, e aí eu participo daquele processo seletivo, eram 6 candidatos contando comigo, e vou bem, né, dei uma aula lá, acho que o pessoal gostou e eu fui contratado. Então, naquele momento eu começo a minha carreira de docência. Quando eu entro para dar aula, eu me apaixono tanto em dar aula para alunos que não tinham contato com o direito. Então, a partir dali, eu vi que você falar do direito, e ali eu comecei nessa cadeira, mas fui para outras noções de direito empresarial, e outras disciplinas ali voltadas para o direito, que me fizeram assim, gostar de dar aula, cara. Em algum momento você se arrependeu de ter migrado? Não. Não se arrependeu? Não me arrependi. Eu cheguei a pensar em momentos assim, né, olha, eu acho que apesar de tudo, se eu tivesse seguido, eu não me via como um militante do direito, por exemplo, na advocacia ou qualquer outra área. Sim. Eu gosto muito de falar do direito para alunos que não estão cursando direito. Essa proposta que você traz como um propósito é uma das propostas do nosso podcast. É um podcast sem juridiquês, onde nós falamos de direito de uma forma
simples de uma forma leve. E é muito bom estar com você aqui hoje, que é essencialmente do direito e que migrou para a educação. Aliás, há que se registrar que muitas pessoas se apaixonam pelo direito ao começar a estudar e a ter o contato com os professores. Porque a carreira docente, ela tem o dom de influenciar as pessoas, né? Sem dúvida. Eu me recordo que no segundo ano, eu fui fazer direito por mera ascensão profissional. E no segundo ano de direito, eu conheci um professor, doutor Amarildo Lourenço Costa, vou até falar o nome dele aqui, porque realmente ele fez a diferença, ele transformou aquele aluno que foi fazer direito por ascensão profissional em alguém apaixonado pelo direito, mas não pelo que ele ensinava de direito, mas pelo ser que ele era. Exatamente. E hoje você concilia a função de diretor, que não é função, é um sacerdócio, e o sacerdócio de ser professor também. Hoje você está lecionando quais unidades, quais disciplinas? Hoje eu estou no curso de administração, de recursos humanos e de ADS. A sala de aula é algo que, assim, eu acho que eu posso abrir mão de várias coisas na vida, mas dificilmente eu vou abrir mão da sala de aula. Até quando me permitirem ser professor, me contratarem e me derem essa função, eu quero ser professor, porque eu sou apaixonado. Quando eu pensei que eu tinha falado do seu currículo, mas ainda tem um curso de filosofia. Tem. Foram 2 anos e meio indo para São Paulo todo sábado. Estudar filosofia. Estudar filosofia, fazer essa complementação permitida pela legislação para você tirar a licenciatura em uma disciplina que você já tivesse tido contato na faculdade. Nós tivemos a filosofia jurídica, né? A filosofia do direito. E era uma carga horária que dava, daí eu fui para lá. Tem essa complementação também. Perfeito. Tá todo mundo querendo saber sobre a gastronomia, mas nós não vamos falar ainda sobre isso, porque até eu estou curioso para conhecer um pouco mais sobre isso, como é que a gastronomia entrou na sua vida. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a educação. Na sua opinião, Daniel, qual o futuro da educação? Eu sei que é abrangente essa pergunta, mas nós passamos por uma mudança significativa aí em virtude daquele problema que houve em 2021. E depois disso, a educação mudou de novo? Como é que está isso aí? A educação, as mudanças na educação são graduais e muitas vezes são a jato, muito rápidas. Tanto é que a percepção de quem atua como educador e do educando, às vezes, demora para acontecer nessas mudanças. O futuro da educação no Brasil depende muito de quem está à frente, na sala de aula, nas gestões, nas esferas públicas, municipais, estaduais, federais, na União. Depende muito. Por quê? Porque o jovem, a criança, desde o seu primeiro contato com a educação na escola, né? Ali nos anos iniciais, até o 3º ano do ensino médio, ela é totalmente dependente das informações que são colocadas para ela. Então, aquilo que nós fazemos enquanto educadores é transmitir o nosso conhecimento através de informação. Então, o que entra na cabeça do aluno não é o meu conhecimento, não é o conhecimento do professor Dimas. É a informação que o professor Dimas passou, que o professor Daniel passou. A forma com que vamos passar essas informações e o aparato que temos que oferecer para que o aluno possa desenvolver o seu conhecimento é o mais importante. Então, assim, quando o aluno entender, e isso cabe a nós, né, auxiliá-los, ao aluno entender
e ele precisa se embrenhar naquelas informações e buscar mais para transformá-las em conhecimento, a educação muda. O que a gente vê, rapidinho, é uma concordância, uma concordância com o ensino raso. Certo. Então, tanto do professor quanto das autoridades e do próprio aluno. Assim tá bom. E essa concordância tem a ver com o quê? Eu acho que tem a ver com a era da informação muito rápida e muito rasa. Todo mundo sabe de tudo, mas ninguém sabe de nada. Então, sobre aquele assunto, acabei de receber aqui uma mensagem, eu tô por dentro. Você não tá por dentro. Você já leu a fundo? Você já procurou um outro autor? Isso esvazia o conhecimento? Totalmente. Na verdade, eu acho que prejudica o conhecimento da pessoa. Porque a pessoa acaba aprendendo sem pensar. O Confúcio dizia isso, que aprender sem pensar é tempo perdido. Nós temos essa habilidade de aprendizagem sem pensar. Muitas vezes nós estamos aqui focados em alguma outra coisa, o professor está falando, você está ouvindo aquilo, de alguma forma, aquela informação que o professor te passou, ela vai para algum ponto do seu HD aqui. Talvez amanhã ou depois você precise recuperar essa informação, você vai ter dificuldade. É igual no computador, quando você não guarda o arquivo direito. Você vai ter dificuldade de achar, talvez você nem encontre. Agora, se quando o professor ou a leitura que você está fazendo, a pesquisa que você está fazendo, você está pensando sobre aquilo, com total certeza o seu tempo estará sendo melhor aproveitado e a informação estará sendo transformada em conhecimento. Você vai ter conhecimento daquilo. É muito legal quando você vê um aluno, às vezes vai apresentar um trabalho que ele se dedicou e que ele está falando com conhecimento de causa, não é verdade? É muito. E isso tem a ver com protagonismo? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a pessoa, ela conhece, tem conhecimento, mas não é protagonista. Mas ela é útil, de repente, naquilo que ela faz, como coadjuvante. Muitas vezes o conhecimento está mais no coadjuvante do que no protagonista. E olha, é interessante falar sobre isso, porque esses dias mesmo, a gente, num dos encontros em sala de aula, uma das alunas falou que não tinha interesse em ser gestora, em ser líder. Eu falei, mas está tudo bem. Sempre vai ter alguém, vai precisar de alguém para ser liderado. Para carregar, como costuma dizer, carregar o piano. Agora, em relação ao conhecimento, quando o aluno ele decide por ele buscar o conhecimento sem ficar terceirizando, tipo, eu quero uma faculdade melhor, eu preciso de um professor melhor, eu preciso de uma condição física, do ambiental melhor, quando ele começa ele tira essas muletas, você entende que isso melhora a capacidade cognitiva, melhora a assimilação, melhora o conhecimento verdadeiro dele? Sim, porque tem muita coisa, né? Tem muitas opções. Então, quando ele vai além, e é isso que a gente quer. A gente quer que ele vá além. Que ele traga, às vezes, um olhar que nem o professor ainda teve. Isso melhora, com certeza, a capacidade cognitiva de aprendizado totalmente. Agora, o que se confunde muito hoje é o dizer assim, eu não preciso do professor. Sim. Porque eu tenho tudo isso. Pode ser que muitos até alcancem um sucesso em determinadas situações, buscando informações assim, na grande rede e consigam. Mas a questão do professor
seja à distância, seja presencialmente, aquele direcionamento, ainda que seja para discussões, né, reflexões e brainstorms, é legal, é importante. Mesmo porque, Daniel, voltando um pouco naquilo que a gente estava falando, o papel do professor, muito mais do que ensinar, é inspirar, né? Exato. Os alunos que te encontraram depois você, mesmo sem querer, e a inspiração ela tem muito disso, você não inspira alguém querendo, você inspira pelo seu jeito, pela sua forma de ver a vida e de transmitir. O aluno que chegou para você falou, eu comecei a fazer direito inspirado pelo professor Daniel. Esse papel inspiracional sempre vai ter por parte do professor, não vai? Vai, totalmente. É uma figura, né? Referencial dentro de uma sala de aula. É um referencial. De alguma forma, ele vai inspirar. Seja para, olha, eu gostei muito e quero seguir muitas coisas que ele falou, ou seja, fala, não quero nem saber do que... Mas é uma inspiração, né? Deixa de ser uma figura. Nós estamos batendo um papo hoje, a Adjurcast conversa hoje com Daniel Pereira Faria, ele que é formado em Direito, Marketing, está estudando Gastronomia, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC e mestre em Ciências da Linguagem, veio aqui compartilhar um pouco das suas vivências, do seu conhecimento com todos nós. Somos muito gratos e vamos tirar o máximo de proveito dessa visita espetacular do Daniel aqui hoje. Eu queria já, entrando um pouquinho na questão da gastronomia, qual o elo que existe entre direito, marketing e gastronomia? E o ensino. Direito, marketing, gastronomia e o ensino. O que você vê de comum nessas 4 profissões que você resolveu abraçar aí? Eu acho que o elo é a busca pelo conhecimento. Cada um, usando um pouco das expressões gastronômicas, cada um com a sua pitada diferente, com o seu tempero diferente. Mas acho que o elo é você buscar. O meu perfil é de não ficar numa coisa só. Eu sempre gostei de ler vários tipos de livros, de ouvir vários gêneros musicais, de tocar vários gêneros musicais, de ler vários tipos de notícias, enfim, ver vários tipos de filmes. Então, assim, acredito que tem a ver também com o conhecimento. Então, se você for pegar assim, talvez uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Mas o elo tem, por exemplo, o marketing é algo que vai estar presente em tudo, né? Então, o que estamos fazendo aqui, essa tua iniciativa de construir um podcast, trazer pessoas aqui, é uma iniciativa totalmente de marketing, né? Totalmente. Você está usando as plataformas digitais de uma forma muito bacana, com bate-papos agradáveis e inteligentes, e acaba sendo uma forma de disseminar ideias e de marketing. O elo, eu acho que é o conhecimento. São paixões que, igual eu falei, o direito é uma paixão de criança, o marketing foi uma paixão que apareceu por força da profissão mesmo, dentro da educação, né? Então, atuar de forma a agregar pessoas, de repente despertar a vontade de estudar em alunos que estão ainda no ensino médio. São experiências assim de você chegar em sala de aula em cidades vizinhas e até mesmo em Pouso Alegre, perguntar quais gostariam de fazer um curso superior, e numa sala de 60, 2 levantaram a mão. E de repente, daquela mesma sala, depois que você sai, que você bate um papo com eles, você vê que dos 60, 30 resolveram fazer. E a gastronomia, eu acho que é uma paixão familiar. Sempre estive próximo da cozinha, né? Sempre estava ali, rodeando. Minhas 2 avós
né? Na verdade, 3, porque tem uma terceira avó ali, né? Que eu chamava de vó Palmira, que foi a tia da minha mãe que a criou. Então, sempre ali. E com a minha mãe. A minha mãe é uma exímia cozinheira, fui ali. Então, e tá perto da cozinha. É na cozinha onde a gente tocava violão, onde reunia os meus primos, os meus tios para fazer pamonha, para fazer farofa quente, né? O que a gente chamava de salgada, desculpa, a gente chamava de paçoca salgada. Paçoca salgada. E aquele dia todo fazendo pamonha, aquele dia você chorava, você ria, você brigava, era tudo, era um. Então, assim, a paixão veio daí. E a possibilidade de escolher fazer a gastronomia veio depois que eu me casei. Porque aí eu comecei a ter as coisas na minha cozinha, algumas paixões. Você vai lá em casa, assim, você vai ver N panelas que eu vou, e que cada panela tem uma história. Às vezes vou num lugar e vejo aquela panela e compro e trago. E a possibilidade hoje tem um pouco a ver com a sua pergunta anterior, de você fazer cursos à distância. O EAD, ele é parte desse futuro da educação. Perfeito. O ensino à distância é parte do futuro da educação. As pessoas, voltando naquela questão do conhecimento, as pessoas, quando entenderem que elas são canal do próprio conhecimento, não importa se ele virá presencialmente ou à distância, em aulas remotas, ela tem que transformar em conhecimento. Então, se você faz um curso EAD achando que é mais fácil, eu consigo aqui fazer as atividades, eu vou passar e vou pegar o meu diploma facilmente, beleza, pode ser que você consiga, até no presencial. Até no presencial. Mas assim, a tua escolha como aluno, às vezes, é muito diferente da de outros alunos, e quando você for para o mercado de trabalho, talvez você não alcance o mesmo sucesso que outros. Na verdade, assim, eu não quero ir para o mercado de trabalho da gastronomia. Essa escolha, então, tem a ver com a Paixão. forma como a pessoa encara fazer cada coisa. Sim. Então, a mudança, uma das mudanças que o período pandêmico trouxe, o aluno, de repente, ele se viu em casa, né? Ele estava presencialmente e, de repente, ele se viu em casa. Muitos passaram a olhar, muitos que não estudavam, passaram a ver colegas ou familiares estudando à distância. E falaram, mas tem jeito, nem conheciam. E foram para o ensino à distância. Então você pega um gráfico que antes tinha uma superioridade, deixa eu fazer aqui, assim, do ensino presencial, superior presencial, de repente ele faz um X, a distância ultrapassa. Né? Por quê? Porque muitas pessoas viram que as ferramentas tecnológicas e a qualidade do ensino também são muito boas. E aí você consegue. Então, vai muito do aluno, cara, né? Enfim. Você acha que as metodologias ativas contribuem com isso ou atrapalham? Não, contribuem. A metodologia ativa, as metodologias ativas aplicadas para o benefício do aluno também dependem do entendimento do aluno. Uhum. Muitos vão olhar, por exemplo, para uma sala invertida e vão pensar, o professor não está querendo dar aula. Porque ele foi acostumado no ensino tradicional, Sim. onde o professor era a figura da frente, em pé, todo mundo sentado, e o professor falava ali por 45 minutos, 60 minutos, e o aluno escutava e dizia amém. Quando você joga responsabilidades para o aluno numa sala invertida, que é um tipo de metodologia ativa, onde o aluno participa do problema, da resolução do problema e cria alternativas e tudo mais, quando o aluno entende essa importância, ele vê que ele está aprendendo, muitas vezes não só com o professor, mas com os colegas, né? E no EAD isso também pode acontecer.
Então, muitas vezes, as atividades que são dadas, mesmo à distância, elas têm um quê de metodologia ativa? Né? Tô te dando um problema, me traga uma solução. Você acha que a educação ela terá um órgão centralizador para poder normatizar, para poder equalizar todos esses cursos EADs que existem hoje, que existe hoje? Ela vai ter um órgão centralizador que possa qualificar, reconhecer e certificar o aluno que estudou, como Valente falava que poderia haver você pode fazer um curso numa determinada, um módulo numa determinada faculdade, ou um módulo em outro, e depois isso tudo seria validado por um órgão que hoje existe um MEC que faz esse meio de campo aí, mas você acha que existe essa possibilidade de, no futuro, no Brasil, a educação atingir esse nível a ponto de o aluno ele estudar fracionado em diversas instituições de ensino? Sim, hoje o aluno já pode, né? Ele não vai ter uma certificação final, mas ele já pode cursar disciplinas e créditos separadamente para que ele ganhe a certificação, na verdade, de extensão. Então, ele pode. Um aluno, se ele chegar hoje na Faculdade Unis Pouso Alegre, ele olhar a disciplina que o Dimas está dando, e ele falar assim, eu quero fazer esses 6 meses dessa disciplina, ele pode, ao final, ele vai ganhar um certificado de extensão. Eu não sei se a criação de um órgão, ou o próprio MEC, de repente, criar uma secretaria ou um braço ali, vai acontecer. Eu, particularmente, acho interessante. Eu acho que abriria mais ainda as possibilidades. O difícil, talvez, seria determinar em que essa pessoa está se formando. A ideia inicial seria você estudar só aquilo que te interessa. Mas um determinado curso em instituições diferentes. Em instituições diferentes. Ah, sim. Então, o cara decide ser engenheiro, ele não vai ter que estudar todas as disciplinas que envolvem engenharia, ele poderia focar naquilo que ele gosta de fazer. Ele quer ser um engenheiro civil. Ele vai estudar todos os cálculos direcionados, ele pode escolher uma faculdade que vai lecionar o cálculo 1 da maneira mais voltada para a construção civil, para a engenharia civil, e ele pode escolher cálculo 2 para numa outra faculdade que tem mais aquela tendência, e de modo que ao final ele pegava aí essas diversas peças e montaria ali o Frankenstein, mas dentro daquilo que ele gosta de fazer, dentro daquilo que seria perfeito. Eu só não sei como que seria a diplomação. Qual que seria a faculdade que o diplomaria, né? Hoje o que amarra é isso. Então, se o Dimas cursou os 3 primeiros anos de Direito na faculdade A e terminou os outros 2 na faculdade B, o diploma sai pela faculdade B. Então, será que ele se formaria pelo último crédito que ele fez lá na faculdade F? Seria dali o diploma dele, né? Então, acho que é só isso que hoje ainda amarra. Não sei como... Talvez a certificadora teria esse papel. Certificado pela associação fulana de tal, que iria congregar isso. Mas é uma das coisas que... É uma discussão que Valente já trouxe aí em relação ao futuro da educação, mas que a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Sem dúvida. Daniel, agora para a gente, já caminhando para o final, nós estamos hoje batendo um papo aqui com o Daniel Faria, ele que é diretor da Faculdade Unis Pouso Alegre e veio nos brindar hoje com seu conhecimento, com a sua simpatia aqui, falando da sua vida pessoal, falando da sua experiência profissional e falando um pouco agora sobre família. E mais do que isso, como você consegue conciliar tantas atividades e ainda ser um pai presente, um esposo presente, que a gente sabe que você é.
mesmo com tantas atividades? Qual o segredo para poder conseguir ser essa pessoa presente, mesmo com tantos compromissos? O que você diria aí para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que o segredo tá lá na família. Na família. Eu acho que o segredo tá dentro de casa, porque a gente sai de casa para realizar as outras atividades, mas quando a gente volta é ali que a gente se reabastece, é ali que é o nosso porto seguro, é ali que a gente tem o apoio, né? Muitas vezes quando você está em dúvida é ali que provavelmente as respostas irão aparecer. Quando você está triste é ali que você vai ter o carinho, né? O afeto para voltar, a tua alegria. Quando você está alegre é ali que você quer partilhar. Se você se distancia muito da sua família por conta das atividades profissionais, com certeza você vai ser um cara mais triste. Já assistiu aquele filme Clique? Clique, sim. É muito bacana, né? Para quem não assistiu, assista. É um filme muito legal, que o cara tem um controle, ele pega um controle mágico, como se fosse um controle de televisão, e ele consegue voltar em situações que ele viveu para ver como que ele se ouve naquele momento, né? Quando ele chega lá no final do filme, vê que muitas coisas ele poderia ter feito diferente, porque ele estava focado muito no trabalho, né? Então a gente escuta isso, não precisa ser no filme, mas às vezes de muitas pessoas. Eu não vi os meus filhos crescer, eu não vi muita coisa, eu não participei de muitas coisinhas deles. Nossa, como que meu filho sabe fazer isso que eu não sabia? É porque às vezes a prioridade, e pode ser por exigência mesmo de determinada situação profissional, estivesse ali naquele momento, mas a prioridade não pode deixar de ser a família. Eu ouvi uma vez uma história num encontro de casais, o palestrante estava contando, e ele falou que tinha um pai que ele não conseguia, ele saía de casa, o filho estava dormindo. E ele chegava em casa, o filho estava dormindo. E que ele falou assim, mas eu preciso me fazer presente na vida do meu filho. E esse momento não estava permitindo, muito trabalho. E ele adotou uma tática. Ele falou assim, toda noite eu vou chegar, eu tenho uma fitinha aqui, e eu vou amarrar num dedão do meu filho. Toda noite. E toda vez que ele acordar, ele vai falar, meu pai passou por aqui. E isso, depois de um tempo, a vida se acalmou e o filho testemunhou isso. Mas o meu pai, eu sei que ele estava trabalhando, mas ele estava presente. Toda noite ele estava lá comigo. E era o momento que o pai chegava, amarrava, rezava por ele, né? Que legal, cara. Que história fantástica. Você deve ouvir bastante histórias Escuta. emocionantes assim como essa. Bom, caminhando, já chegando aqui no final do nosso bate-papo, eu queria, antes de encerrar, Daniel, gostaria muito, e creio que os nossos espectadores gostariam também disso, que você transmitisse uma mensagem aí para todos os seus alunos. Afinal de contas, você abraçou realmente a profissão de docente para a sua vida. E como professor, como pai, como líder, como um líder religioso também que você é, qual a mensagem que você gostaria de transmitir para quem está nos assistindo, que você traz para a sua vida? Qual a grande história, a grande mensagem que você gostaria de transmitir? Se você me permitir, eu quero estender até para os alunos que eu não dou aula, mas que estão lá sob a minha direção, né? Porque eu sinto também com eles essa proximidade como um professor. Eu vivo isso, às vezes, nas colações de grau. A gente já teve oportunidade de estar junto em algumas, de cursos que eu não dei aula, mas que estão ali na minha direção, né? E que a gente tem um contato. Então, essa mensagem eu queria deixar para todos eles, os que estão na sala de aula, mas que estão tendo aula com outros professores, mas que estão ali também na faculdade.
E também para aqueles que já foram meus alunos, né? E que a gente já teve contato. Eu acho que a grande mensagem é algo bem simples. A gente não se esquecer daquilo de onde a gente vem, né? Por mais que você rode o mundo ou rode por diversas áreas, se especialize, faça cursos, trabalhe, se dedique, ganhe dinheiro, conheça outros países, aproveite, tenha família, por mais tudo que aconteça na sua vida. E muitos aí estão começando a vida agora. E é o que a gente quer, que eles, né, voem, né, e tenham aí felicidade na vida. Mas não se esqueçam da casa, sabe? Ali de onde eles vieram. Dos ensinamentos, muitas vezes dados pelos pais, às vezes a duras penas, a puxão de orelha, né? Aqueles conselhos mais duros, mais emocionados, que muitas vezes feriram a própria pessoa porque ela queria de outra forma, mas buscar entender que aquilo tudo foi feito com muito amor e que esse amor, aquilo que é dado ali no berço mesmo, ali, né, dentro de casa, e muitas vezes muitos que não tiveram esse amor, mas que dos pais, mas que tiveram de outras pessoas, dos avós, para todos. Não se esquecer de onde você vem, independentemente para onde você vá. Muitas vezes pode ser para ali que você volte. E você tem que voltar de cabeça erguida, né? Então, ser o bom filho a casa torna. Então é isso, cara. Acho que é por aí. Daniel, Obrigadão, muitíssimo obrigado pelas suas palavras, pelo carinho. A Jurcast recebe hoje Daniel Faria, ele que trouxe muita sabedoria, muito conhecimento, mas também uma simpatia, muita sensibilidade em suas palavras, muita verdade naquilo que fala. E todos nós somos muito gratos a você, de coração mesmo. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Eu tá que bom? agradeço, Dimas, agradeço demais todo mundo que for assistir aí, participar. Obrigadão, deixar um beijo para todo mundo aí. A gente volta para bater esse papo muito bom. As portas estão sempre abertas. Fiquei muito feliz, cara. Obrigado por compartilhar conosco aí esses momentos da sua vida, essa experiência e essas mensagens tão importantes. Muito obrigado. Valeu mesmo, viu? Valeu, Dimas. Obrigado. Valeu, gente.